seres maravilhosos para além desse universo? Em que? Em outros universos? Não. Aqui me refiro à espiritualidade. No Livro dos Espíritos, há um momento em que é perguntado a Kardec pergunta aos espíritos, e os espíritos respondem que a espiritualidade, os ambientes espirituais superiores, a espiritualidade como um todo é pré-existente à matéria, ou seja, já existia antes desse universo e de outros universos materiais. Aí, além de ser pré-existente, é independente da existência desses mundos materiais. Percebam que quando alguém aqui na Terra deixa o corpo carnal, quando esse corpo morre e o espírito sai, se esse espírito é evoluído, ele vai para onde? Ele vai para esses ambientes espirituais superiores. Ponto. É o chamado paraíso. Desse padrão aqui de existência, seres maravilhosos, tipo aquele que a gente conhece aqui na Terra como Jesus, companheiros dessa divindade, quando da criação, companheiros dessa divindade, antes da existência desse universo, em outras aventuras aí do cosmos, solidários ao drama de Javé, começaram, posto que são unificados ao Pai Amantíssimo, a junto com o Pai Amantíssimo dar mônadas espirituais a cada criação de Javé. E alguns deles deixaram a sua condição privilegiada no paraíso para mergulhar espiritualmente na obra de Javé e servir de base espiritual para essas criações de Javé. Donde se pode concluir que entre os assessores de Javé existem infiltrados do paraíso na tentativa de ajudar a operação que se chama Operação Resgate desse universo. Já que esse universo, sob a perspectiva cósmica espiritual, esse universo, sob a perspectiva espiritual profunda, é considerado um pequeno problema. Observe, na hora que Javé criava um clone dele mesmo, um espírito ocupava, entre aspas, essa clonagem. Esse espírito vinha neutro, se pondo em risco total, mas como a força mental advinda do clone era semelhante à de Javé, subjugava totalmente qualquer intenção de qualquer espírito de agir de forma diferente. O irritante dessa história é que todas as criações de Javé agem do jeito que ele, Javé, age. E quando Javé pensa, inevitavelmente toda a sua criação pensa igual. Por isso que o pobre Gabriel, por mais simpática que a humanidade possa ser para ele, age com os humanos com aquela mesma atitude que Javé age. A coisa chegou a um ponto tal que parte desses seres, assessores de Javé, tiveram que começar a criar naturezas planetárias para dar sustentação a um processo existencial no universo, dentro de uma programação deles. E a cada baratinha que era criada, ou a cada formiga que era criada lá no planeta X, alguém tinha que dar uma alminha para aquela formiga ou para a baratinha, porque tudo tem alma, tudo tem a base espiritual. E esse é o universo problema, por isso. A coisa chegou a um ponto, tá? Quando as naturezas locais começaram a... e a Terra ainda nem havia sido criada
nessa época aqui da história. Aí, seres que estavam no paraíso mergulharam literalmente, de uma forma que não vale a pena ser contada aqui, para, em se submetendo aos ditames de Javé nesse universo, trabalhar junto a Javé, ajudando-o e ajudando a progressão de todos. Jesus é um destes. E começaram então a surgir problemas entre os próprios assessores de Javé, não da primeira geração de seres, nem da segunda, mas das mais periféricas, e também seres criados a partir desses assessores, em naturezas planetárias distintas. Aí começou aquilo que a gente pode usar uma boa palavra terrena para classificar. Começou a confusão. Começaram confusões de diversos naipes. E esses seres, devido à natureza deles, eles não conseguem administrar a coisa, eles somente complicam. Devido a um problema que eu ainda não posso explicar a vocês, devido à natureza deles, esses seres, eles agem de um modo que nem eles próprios conseguem impedir, ainda que depois tenham a condição de refletir sobre o que fizeram e se arrependam. Olhe bem o tamanho da loucura. O próprio Javé: vou destruir a raça humana com dilúvio. Nasceram aí gigantes, que foi produto dos Anunnakis, copulando com as mulheres terráqueas, então nasceram seres que não tinham como viver aqui na Terra, e esses seres se espalharam, e houve um dilúvio. Ao Javé, entre aspas, se arrependeu, e depois ele disse: não, nunca mais farei isso com essa humanidade. E o arco-íris será o meu símbolo, será o símbolo dessa minha postura, e isso está escrito na Bíblia. Não é que um Deus se arrepende. Ele é? É. E não é um Deus, é um ser. Ele próprio, Javé, devido à nossa cretinice aqui na Terra, é que se obrigou a se autoaclamar como um Deus para ver se a gente obedecia. A intenção de Javé é a melhor possível. Mas a paciência dele é destruída. Bom humor, zero. Mas o pior, ele é obrigado a suportar toda a criação dele, toda a criação de alguns filhos, clone dele. Ele é obrigado hoje em dia a criar, a suportar todas as besteiras que Rogério fizer, Pereira fizer. Porque ele não tem como evitar. Mas a gente tem como. Nós temos. E o trabalho de Jesus é todo nesse sentido que Giane genialmente colocou. Gostou de genialmente? Esses seres, eles não têm como evoluir. Nós temos. E de toda essa história, retroagindo um pouco, chegou um ponto, o tamanho das confusões, que Javé não tinha mais como administrá-las. E ocorreram diversas histórias que ainda não foram contadas aqui na ótica terrena, que nós podemos chamar de rebeliões. E eu me lembro muito bem, quando eu estava escrevendo o livro A Integração Cósmica, eu preciso explicar a vocês como é que eu escrevi essas besteiradas todas. Eu não queria escrever. Preferia tomar cerveja e vinho do que estar escrevendo esses trecos aí. E até porque eu não tinha... Bem, o fato é que os espíritos, um belo dia, mandaram comprar cadernos. Eu comprei os cadernos. Aí um belo dia eu chego em casa, aqui estamos no ano 1990. Início de 90. Os espíritos
pediram para eu comprar caderno, tá bom. Isso porque antes dessa data eu criei coragem e pela primeira vez eu perguntei a eles, eu estava no hotel